Bom dia, nono ano. Estamos iniciando mais uma aula. A partir de agora, a nossa aula está sendo gravada, tá? Antes de iniciar o conteúdo de hoje, eu vou mostrar para vocês algumas atividades, né, para vocês estarem fazendo, a gente finalizar, né, a nossa avaliação. Vou mostrar lá no portal para vocês acompanharem. Eu liberei uma atividade, deixa eu só colocar lá, nono ano. Acompanhe comigo, para a gente tirar as dúvidas, né? Iniciarmos aqui. Então, eu liberei para vocês essa atividade aqui, Educação Ambiental, né, que fala sobre a pandemia. Está liberada até o dia 7. Essa é a nossa última atividade avaliativa desse trimestre, tá? Valendo os 40 pontos. Então, essa atividade vai finalizar com 10 pontos. Aí, nós temos um link, vocês vão assistir uma reportagem, tá? E vocês vão fazer um relatório para mim desse documentário aí. E no meio desse relatório eu quero que vocês coloquem também a opinião de vocês. O tema, né, do vídeo é a relação das mudanças climáticas com a pandemia do Covid-19, tá? Algumas pessoas já até me enviaram aqui, ó, nono ano A, 5, B1, nono C, ninguém. Então, assim, vamos ter atenção a esses prazos, porque está valendo 10 pontos. Tem gente que tem chance ainda de sair da prova final com essa última atividade, tá bom? Vamos começar então. Hoje, esse tema que nós estamos falando, eu acho um tema muito importante. E eu gosto de trabalhar com vocês bastante essas questões ambientais, né? E que envolvam atitudes pessoais, tá? Então, eu vou falar com vocês aqui lá sobre o assunto primeiro da página 38, que eu pedi a vocês que fizessem na aula passada, e que a gente iria estar corrigindo hoje. Mas eu gostaria de deixar claro o seguinte para vocês. O que nós vamos fazer? O restante do conteúdo da apostila, que fala de recuperação de áreas degradadas, que fala de políticas públicas, eu vou colocar as videoaulas do positivo, para eu ter mais tempo aqui com vocês, a gente fazer essas discussões, tá? Semana que vem, por exemplo, eu vou colocar as aulas para vocês e o tempo que eu tiver de live com vocês vai ser de correção de exercício, ou também da gente fazer atividade juntos e tudo mais, tá? Para que isso? Para a gente aproveitar melhor o nosso tempo do que eu ficar falando dessas questões que são muito teóricas, tá? Então, que vocês conseguem acompanhar bem com a videoaula. Tudo bem? Pode ser assim? Se nosso combinado? Então, por exemplo, a partir do momento que eu encerrar aqui hoje, vocês podem estar finalizando as atividades. Ah, professora, eu não consegui finalizar tudo. Prioriza a da apostila, tá? E o caderno de atividades, qualquer coisa, eu coloco o gabarito para vocês. Prioriza o da apostila, tá bom? Eu pedi a vocês que fizessem a relação aqui dessas colunas, né? Em relação a atitudes sustentáveis, que envolvam a sustentabilidade. Para ver se vocês realmente têm noção do que é isso, né? E alguns colocaram a sequência correta para mim na aula passada, já tinha até colocado para vocês, tinha dado ok. Por quê? Todas essas atitudes, ó, amassar e jogar folhas de caderno fora. Não separar os resíduos recicláveis e orgânicos dos descartáveis. Não utilizar transporte público e outras formas alternativas, como bicicleta e andar a pé. Deixar lâmpadas acesas sem necessidade. Deixar a torneira pingando. Utilizar sacolas descartáveis para armazenar compras, aproveitando-as para descartar o lixo. Então, tudo isso aqui são atitudes do nosso dia a dia. Por isso que eu achei interessante fazer isso com vocês. Então, ó, relacione as ações que não contribuem para a sustentabilidade com seus respectivos impactos no ambiente. Por exemplo, a queima de combustíveis fósseis aumenta, assim como os lançamentos de gases poluentes na atmosfera, intensificando o efeito estufa e provocando doenças respiratórias. É você, para qualquer lugar que for próximo da sua casa, ir de carro, né? Não usar bike, não ir a pé, né? Então, isso aí são atitudes que, querendo ou não, aumentam a poluição atmosférica. Exemplo,
mais madeira precisa ser produzida, aumentando as áreas de monocultura de árvores para extração e reduzindo as florestas dos ecossistemas. Cara, eu falo muito isso com vocês. Vocês têm a mania de ter um capricho com o caderno de vocês, né? Que errou um negocinho, trum, arranca folha e joga fora. Ah, não ficou legal esse título, arranca folha e joga fora. Já teve casos de aluno de eu ter falado assim, olha só, eu não aceito você arrancar mais folhas desse caderno hoje. De aluno assim, arrancar 5 folhas do caderno porque, não estava legal o título, não ficou legal. Ao invés de, sei lá, passar um corretivo, organizar de alguma forma aquilo ali para não precisar arrancar a folha, o aluno ia lá, arrancava a folha. Quanto mais folha você arranca do caderno, joga fora sem necessidade, mais matéria-prima para produzir esses cadernos nós vamos precisar, tá? Outra coisa, sem a reciclagem, mais recursos naturais como madeira, alumínio precisam ser extraídos. Resíduos plásticos que são eliminados no ambiente contaminam o ecossistema. Então, se a gente separa pelo menos o reciclável do não reciclável e destina esse reciclável a um catador de lixo, nós já estamos, de alguma forma, diminuindo os impactos ambientais necessários para extrair aqueles recursos naturais, tá? Então, reparem que todas essas atitudes aí são atitudes que nós podemos mudar no nosso dia a dia, tá? Quando jogadas em vias públicas, entopem esgotos, podendo provocar alagamentos. Ou seja, de que nós estamos falando? Das sacolas, né? Sacolas de supermercados, que muitas vezes a gente usa de forma excessiva e que demora demais também a degradação. Agora, aumenta a necessidade de usinas hidrelétricas. Toda vez que a gente desperdiça energia, nós estamos precisando de gerar mais energia. Essa geração de energia ou vem de hidrelétricas, ou vem de termoelétricas. Então, em qualquer lugar, não é só na sua casa. Você não tem que se preocupar só com a sua conta particular de energia. Já cansei de ouvir isso de aluno na escola. Fala, gente, apaga a luz, desliga os ventiladores para ir para o recreio. Que eu pago a mensalidade da escola, seu Getúlio, já cansei de ouvir isso, tá? Só que entenda que não é só a conta de energia do seu Getúlio, não. Entenda que se eu estou desperdiçando energia, eu vou precisar de mais geração de energia, mais impacto ambiental para a instalação de usinas, tá? Aumenta a necessidade de retirada de água do ambiente, sobrecarregando o recurso natural. Bicho, desperdício de água, né? Não precisa nem falar. Às vezes uma torneira pingando, fica ali aquilo ali pingando, 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 e assim, é algo assim absurdo. Esses dias eu tive uma situação assim na minha situação particular, que uma privada ficou vazando. A gente não viu, né, no estabelecimento aí que a gente tem, que ficou vazando, 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 e ninguém tinha informado que aquela válvulazinha estava vazando. Quando eu fui descobrir, já tinha perdido muita água. A minha conta de água veio 3 vezes o valor. A gente sentiu aonde? No bolso, né? Porque o ser humano é assim, ele sente no bolso. Cara, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Quanto de água foi desperdiçado por conta de uma descarga que tinha travado? E aí, sabe o que eu fico pensando? Poxa, tantas pessoas passam por aquele lugar, ninguém informar que a descarga estava sem estava com defeito, sabe? É um egoísmo do ser humano, né? Eu pago para usar, a descarga está sem funcionar, tá quebrado, o problema é deles. A gente escuta muito isso. Egoísmo, tá? Falta de empatia, né? De se colocar no lugar do outro. Tranquilo aí, turma? Deu para entender isso aqui? Alguma dúvida? Não? Tem 2 termos que eu gostaria de falar bastante com vocês, que é a água virtual e a pegada ecológica, tá? Que eu gostaria de discutir isso com vocês melhor, sem estar lá na videoaula. Alguém gostaria de fazer a leitura do texto para mim? Duda, gostaria, Duda?
Nono ano, cadê vocês, gente? Como vocês mudaram? Tá falando ontem com Wagner. Ó, vocês precisam mudar esse jeito, hein? Porque ano que vem, provavelmente, a gente ainda vai, né, continuar tendo aula remota. E vocês estão indo para o ensino médio. A participação de vocês é muito importante. Ninguém vai ler, não? Vou ler. Vai lá, então. Vai lá, Água Ju. virtual. O conceito água virtual corresponde à quantidade de água utilizada de forma direta ou indireta no processo produtivo de algum bem ou serviço. Mesmo que um produto não apresente água diretamente em sua composição, foram utilizados alguns litros a mais de água para sua fabricação ou durante seu beneficiamento. Então, as plantações ou em criação de animais que lhe deram origem. Por exemplo, para produzir uma camiseta de algodão, são usados mais de 1.000 litros de água, incluindo as plantações de algodão e as tinturas de tecido empregadas na confecção. Saber a quantidade de água virtual relacionada a um produto permite que possamos identificar o impacto ambiental que ele gera em relação a recursos hídricos disponíveis no ambiente e adaptar o processo produtivo para o consumo de água seja reduzido. Os alimentos também apresentam altas taxas de água virtual. Assim, evitar o desperdício de alimentos também reduz o desperdício de água. Observe o esquema virtual de alguns alimentos. Então, turma, é tão importante. Obrigada, tá, Júlia? É tão importante falar desse assunto com vocês, porque, assim, eu vejo muitas pessoas, adultos, assim, por falta de informação, falando da seguinte forma: ah, eu compro mesmo descartável, porque depois eu vou ter que lavar aquele monte de vasilha e, querendo ou não, estou gastando água. Quantas vezes vocês já ouviram essa fala, ou se não, falaram? Fala para mim. Vocês já ouviram isso? Aqui no meu prédio, por exemplo, a gente tem a área de festas e aqui nós temos os nossos talheres, os pratos que são fixos. Ou seja, qualquer festa que vai ter lá no prédio não precisa de descartável. Só que mesmo assim, tem gente que fala assim: ah, não, eu prefiro porque depois tem que lavar tudo, vai gastar água para lavar, então melhor. Só que a água que você gasta para lavar não se compara com a água necessária para produzir aquele plástico e aquele produto descartável chegar à sua mesa, tá? Eu preciso extrair a matéria-prima, eu preciso produzir, eu preciso transportar. Então, assim, o descartável ele gera um impacto ambiental absurdo. Então, por favor, turma, não vamos pensar dessa forma. A quantidade de água que você usa para lavar um copo não se compara com a quantidade de água que você usa para produzir aquele copo. Então, é disso que nós estamos falando. Olha só em relação aos alimentos. É bizarro quando a gente para para analisar isso aqui. Eu estou falando de alimentos que você não vê água diretamente ali. Mas, ó, pra você ter noção, a batata inglesa, beleza. Batata, tá. Tem, querendo ou não, uma certa quantidade de água. Para produzir 1 quilo de batata, eu gasto 132 litros de água. Para produzir uma xícara de café, eu gasto 140 litros de água. E pensa, turma, que o café tem que ser plantado, a árvore tem que crescer, tem que dar o fruto, e tudo isso ó, é irrigação, tá? A banana, 1 quilo, 499 litros. Leite, 712 litros. Arroz, 2.500 litros. Carne de frango, 3.700. Queijo, 5.000 litros. Carne vermelha, olha a carne vermelha, outro impacto ambiental da carne vermelha, hein? 17.000 litros para 1 quilo de carne. E a manteiga, 18.000 litros. Ah, professora, então tá. Então é para parar de comer carne, parar de comer queijo, para parar de comer carne de frango, arroz, porque, pelo amor de Deus, né? Também, não. Evita o desperdício. Troca o alimento. Para de comer mais carne vermelha, vai mais pro frango. Olha como é que o frango impacta bem menos no ambiente, tá?
Você tem como ter atitudes sustentáveis? Sim, é isso que eu quero mostrar para vocês. Nós temos responsabilidade. Aquela penca de banana que você deixou lá na sua fruteira estragando, você jogou 500 litros de água fora. É disso que eu quero falar. Aquele 1 litro de leite que você deixou azedar lá na sua geladeira, você jogou 712 litros de água fora. Aquele queijo que estragou porque comprou em excesso, 5.000 litros de água você jogou fora. E, gente, são produtos que, me perdoe, a gente deixa estragar mesmo. Estraga. Então, não pode. É esse olhar que a gente tem que ter. Tá bom? Conseguiram entender o que seria água virtual? Ficaram surpresos? Fala pra mim aí no bate-papo. Ai, gente, interage comigo, hein? Sim ou não? Já sabiam disso? Júlia. Só a Júlia que tá aí, né? Ah, a Lara tá também. Entendi. Aninha também tá, né? Vocês, né? Vocês são demais. Vocês gostam de me ver me humilhando. Tá vendo só? Bem, achei que todo mundo já soubesse, porque tava todo mundo assim, né? Como se já soubesse. Aí eu falei, nossa, eu falei que tanta, né? Porque sinceramente, eu fiquei muito surpresa com esses dados, tá? Primeira vez que eu vi esses dados aí, eu falei, gente, é um absurdo. É literalmente um absurdo se a gente parar pra pensar, né? E, cara, a gente deixa acontecer. Por isso que a gente precisa receber informação para mudar as nossas atitudes, tá bom? Pegada ecológica. Quem gostaria de fazer a leitura para mim? Fiquei até feliz de ouvir a voz de Júlia. Gosto de ouvir a voz de vocês para matar a saudade. Qual vai ser o próximo a ler aí? Nicolas, lê para mim, Nicolas. Tá sem microfone, quer ver? Sem microfone. Tô até acostumada já com as desculpas de vocês. Quem vai ler? Poxa, gente, vambora, né? Falei, eu já sei. Tá todo mundo sem microfone. Ninguém tem microfone. Tadinhos, meus alunos. Nenhum deles tem microfone. Vai lá, Maria, então lê para mim. Do mesmo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, aham. Do mesmo modo que deixamos pegadas quando caminhamos na areia, nossa caminhada pela terra também deixa rastros, de várias proporções. Estes rastros podem ser medidos pela pegada ecológica, metodologia que avalia a área de terra e a área necessária para cada pessoa, cidade ou país, produzir o que consome e absorver todos os resíduos produzidos. Desse modo, é possível calcular o impacto do consumo das populações humanas sobre os recursos naturais. O cálculo da pegada ecológica é feito em hectares globais. GHA, com hectare global correspondendo a um hectare de produtividade média mundial para terras e águas produtivas em um ano. Com isso, é possível mostrar se nosso estilo de vida está ou não de acordo com a oferta dos recursos do planeta. Pode continuar. No Brasil, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, sobre o orçamento familiar têm servido de base para o cálculo de pegada ecológica ao levar em conta despesas, poder de compra e rendimento de uma família. Considerando a água virtual de cada produto, também é possível calcular a nossa pegada hídrica, que representa o volume anual total de água utilizada para produzir bens e serviços relacionados ao consumo. Esse conceito serve como indicador para mapear o impacto de ações humanas sobre os recursos globais de água doce, pois abrange as formas de uso, o consumo e a poluição de água doce para a produção de bens e serviços consumidos por habitantes e certa região geográfica. Então, turma, o que seria pegar? Obrigada, Maria. O que seria a nossa pegada ecológica? É qual o rastro que eu vou deixar ao passar no planeta Terra?
né? O quanto de energia eu precisei usar, quanto de lixo eu produzi, né? O quanto de consumo eu tive. Então, as nossas pegadas, elas são diferentes, né? Então, as nossas atitudes sustentáveis vão acarretar diretamente nas nossas pegadas ecológicas. Porque quanto mais atitude sustentável uma pessoa tiver, né, menor vai ser sua pegada, né? Ou seja, menor vai ser o impacto ambiental que você está deixando no planeta Terra. O que nós temos que fazer daqui para frente é controlar o tamanho das nossas pegadas ecológicas, saber que é necessário, sim, diminuir o consumo, evitar o desperdício, que tudo isso está gerando uma consequência que está acumulando no planeta Terra, né? E que vai chegar uma hora que não, aliás, vai chegar não, já estamos passando por um período em que o planeta está se esgotando, concorda comigo? Então, assim, pequenas ações, né? O fato de você ir à padaria a pé ao invés de ter que ir de carro, ir ao supermercado a pé ao invés de ir de carro, evitar, por exemplo, os descartáveis e optar por outros tipos de utensílios, não deixar uma torneira pingando, separar o lixo reciclável do não reciclável, pequenas atitudes do seu dia a dia, vai fazendo você diminuir a sua pegada ecológica. Isso que é o nosso foco, tá, turma? Por isso que eu nem fiquei aqui com vocês tão focado assim em conceitos. Eu estou falando em atitudes. Eu preciso mostrar a vocês que no nosso dia a dia é possível ter ações que nos tornem pessoas mais sustentáveis, tá? Até aqui, ó, a apostila traz um texto, depois fala assim: avalie sua vida, suas atividades cotidianas e os produtos que você consome, seu transporte, sua alimentação. Que atitudes você poderia mudar a fim de contribuir para a redução da sua pegada ecológica? Fala para mim, turma, quais atitudes vocês poderiam estar tomando para reduzir aí o tamanho da sua pegada ecológica? Seria tão bom a gente passar pelo planeta e deixasse um rastro bem pequenininho, né? Porque cada dia mais a tendência que nós estamos indo é só deixando rastros cada vez maiores, tá? Fala para mim, coloca para mim aí. Fala cada um no seu particular mesmo. Ah, professora, eu acho que eu posso fazer. Eu, por exemplo, estou comprando uma bicicleta para mim, né? Porque eu estou agora numa academia um pouco mais distante de casa e eu estou indo para a academia sempre de carro, né? Eu falei, cara, mas é uma atitude que eu preciso mudar, porque com a bike eu consigo fazer esse deslocamento aqui tranquilamente. E aqui em Vila Velha a gente tem ciclovia para isso, então eu quero passar a me deslocar mais de bike. Né? Então, isso aí é uma atitude que eu já estou providenciando. Exatamente, Aninha. E outra, fora que é uma atividade física, né? A Aninha falou, professora, eu vou pro cross, né, de bicicleta. Então, querendo ou não, já é também um aquecimento, né, Ana? Ótimo, eu também estou providenciando isso aí. Vou também treinar de bike, se Deus quiser. Fala aí, mas quais atitudes que podemos estar fazendo? Eu queria saber, assim, no particular de vocês mesmos, sabe? Tipo assim, professora, eu sou uma pessoa extremamente consumista. Eu queria mudar essa atitude minha, entendeu? Porque acho que isso é algo que pro meu ego me faz bem, mas assim, pro ambiente faz tão mal, né? Olha, e Lara falou, professora, eu só ia de carro pro curso que ela faz. Agora eu estou optando por ir de ônibus, né? Ótimo, usar o transporte público. Pena que o nosso transporte público, né, Lara, não é de qualidade, né? Às vezes, por exemplo, eu não tenho a possibilidade de usar um transporte público. Por exemplo, eu vou terminar minha aula com vocês aqui, medir 10, vou tomar banho, trocar de roupa e correr, que eu tenho que estar em autolagem 1 hora. Se eu for de ônibus, eu não consigo, não, é impossível, né? Queria um metrô aqui, que eu entrasse no metrô, me largasse na Cariacica, depois voltasse, nossa, seria um sonho. E aí? Mas assim, quem tem a possibilidade de fazer esse transporte é o ideal, né? Tem também aqueles transportes de bike, né?
Eu tenho uma conhecida que faz o seguinte, ela mora na Serra, olha só que massa. Ela vem da Serra da Vitória, em Vitória ela pega o ônibus de bike, né, aqueles ônibus que carrega bike, passa para Vila Velha, daqui de Vila Velha vai trabalhar. Ou seja, ela consegue fazer o transporte de Serra a Vila Velha praticamente todo de bike. Ela só passa pela ponte mesmo, porque não pode, né? Olha quantos quilômetros ela pedala, né? Saúde em dia, né? Mas quem? Fala para mim aí, mais atitudes. Eu gosto mais de aproveitar nossas lives, entendeu, gente? Pra gente conversar, assim, bater papo, do que às vezes ficar fazendo correção de exercício, de ficar só passando um conteúdo mais teórico. Para mim é muito importante ouvir vocês, assim, igual hoje com o sétimo ano, eu estava falando com eles de cuidados com a saúde individual, né? Falando da alimentação, fiz um trabalho com eles de alimentação, e aí eu ouvi do meu aluno especial, né? Que ele mudou da alimentação dele, tá comendo tudo, arroz, alface, feijão. Então você vê assim, um trabalho que eu desenvolvi com eles que ele só comia assim, arroz, linguiça e batata frita. Ele mudou completamente a atitude dele. E eu espero que vocês também mudem, tá? Vamos lá então, vamos fazer o seguinte, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Vamos fazer o exercício da página 41. Respondam a questão 1 e coloca a resposta aqui para mim. Vou aguardar vocês estarem fazendo. Vamos fazer a 41. Já tinha feito? Certo, Lara. Pode colocar 2 também, então, Lara. Vocês já tinham feito esse exercício? Já tinha passado? Já, né? Não, a 2 está errada, Lara. Vamos corrigir então essa página. A gente ganha um tempinho, né, para semana que vem. Semana que vem acho que vai ser a nossa última semana, né, de live, antes da recuperação final, tá? Então, assim, assistam as videoaulas que eu coloquei lá para vocês estarem fazendo os exercícios. Podem finalizar, tá? Todos os exercícios aí do caderno de atividades, da apostila, mas é aquilo que eu falei com vocês, se não der tempo de fazer tudo, prioriza da apostila, tá? Não, Lara. Bora, galera. Vocês estão fazendo agora, né? Eu vou esperar então. Isso. Deixa eu ver aqui. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês responderem então essa página 41, tá? Vou ficar quietinha aqui, 5 minutinhos, hein?
Tô aqui, mas eu tô esperando vocês terminarem. Vocês terminaram a página 41 toda? Terminou, Maria? Só não entendeu a 4. Tá bom, Júlia, sem problema. Vamos lá, vamos fazer então. Peraí, rapidinho. Vamos juntos, então? Voltar aqui. Número 1, qual letra? Bora, cadê Maria? Sua resposta? Número 1, letra E, tá? Preservação da fauna e flora nativa e desenvolvimento de métodos de controle menos agressivos, como o uso adequado de controladores biológicos, né? No caso, ao invés de usar pesticidas, tá? Número 2. Bora, gente, coloca a resposta aí. Fizeram não? Letra C, tá? Qual a importância, turma, de substituir as sacolas de plástico pelas sacolas de pano? Diminuir a produção de sacolas, né? Evita, né, aquela decomposição, acúmulo no ambiente. Muito bem. Fácil isso aqui, né? Que outros hábitos nós podemos ter estilos de vida saudáveis? Isso aqui foi o que a gente falou agora, né, na aula inteira. Então, nós podemos falar economia de energia, redução do consumo de embalagens, evitar o desperdício de água, não só de água, evitar desperdício de alimento, né? Fazer a reciclagem, deixa eu ver aqui mais o que a gente falou. Optar por transportes públicos, evitar o desperdício de alimento em si, né? Evitar consumismo exagerado, tá? Questão 4, que foi que Lara falou que tinha dúvida. Quanto maior o consumo de produtos e o desperdício em geral, maior o consumo de água para a produção de novos materiais, que é a água virtual que nós falamos. Isso inclui alimentos, roupas, calçados, aparelhos eletrônicos e outros utensílios. O resultado disso pode ser a falta de água potável no mundo próximo, por exemplo. Sobre o assunto, responda as questões. Como é denominada a quantidade de água empregada para a produção de um produto? Essa aí você sabe, né, Lara? Água virtual. Pelo amor de Deus. Depois, qual a importância de saber a quantidade de água utilizada na indústria e como isso pode auxiliar em manter os recursos hídricos no futuro? Que por muitas vezes a gente também fala assim, mas a indústria gasta água. Mas ela gasta porque ela produz para você consumir. Querendo ou não, gente, a gente sempre está ligadinho na ponta da corda.
né? Então, a gente tem sim responsabilidade nisso. E a importância de saber é que, ao saber disso, né, a gente consegue calcular a nossa pegada hídrica, a nossa pegada ecológica, e isso nos faz, por exemplo, optar pelo consumo, talvez, da carne vermelha pela carne branca, né? Então, assim, a gente consegue mudar as nossas ações através disso. A partir de hoje, professora, que eu vi a quantidade de água para produzir 1 quilo de frango e 1 quilo de carne vermelha, eu vou passar a comer mais frango, entendeu? É disso aí que eu estou falando, tá bom? Então, turma, por hoje é só. Vocês vão finalizar as atividades de vocês, tá? Assistir às aulas, finalizar as atividades, tá? Para semana que vem a gente corrigir. E assim, turma, eu queria muito que na nossa correção da semana que vem nós tivéssemos uma participação mais efetiva, tá? Porque está muito fraca a participação do nono ano. Então, assim, pô, colocar as respostas, né? Ah, não quer falar no microfone? Coloca no bate-papo, eu leio, tá? Então, é isso. Por hoje é só. Alguma dúvida? Podemos encerrar por hoje? Então, tá bom. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.